Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos, paz do Senhor, mais uma vez aqui para juntamente com você estudarmos a Palavra de Deus na série que estamos trazendo aqui sobre o tema A Igreja dos Gentios. Hoje nós vamos chegar ao estudo de número 4 e vamos estudar sobre o Espírito que nos guia para além das fronteiras. Nós veremos aqui o princípio da viagem missionária de Paulo, a segunda viagem missionária de Paulo, que está registrada entre os capítulos 15, 36 a capítulo 18, versículo 22, onde termina a viagem missionária de Paulo. Hoje nós vamos nos deter no princípio da viagem e vamos aqui aprender algumas lições acerca do Espírito Santo guiando a igreja do Senhor, guiando os servos do Senhor para o cumprimento de levar o evangelho aos confins da terra. No programa de hoje vamos ver aqui que Paulo ele tinha algumas intenções, alguns planos durante a sua segunda viagem missionária, mas veremos que o Espírito Santo, ele apareceu e diante de portas que pareciam promissoras, o Espírito Santo fecha e abre uma porta completamente diferente para que o evangelho chegasse a outras regiões, outros lugares do mundo, a fim de que chegasse também até nós. Para comentar o tema de hoje conosco, mais uma vez, professor, presbítero, irmão Jair Cardoso, bem-vindo, paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Alex, nossos irmãos, todos sejam bem-vindos para mais uma jornada de estudo da Palavra do Senhor, baseado no livro de Atos. Queremos lembrar você que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, se você não curtiu, curta, se não compartilhou, compartilhe. O objetivo de nós estarmos aqui é unicamente para propagar a Palavra do Senhor. E se esse conteúdo abençoa a sua vida, faça dessa forma, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, que dessa forma vamos levar essa mensagem. Muito bem, irmão Jair, tema de hoje então, o Espírito que nos guia para além das fronteiras, lembrando que o texto áureo do tema de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 5, que diz: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E eu achei interessante também a verdade prática que traz aqui, onde diz que o Espírito Santo não apenas guia os cristãos em seus passos, mas também impede de avançar quando isso não está em acordo com a vontade de Deus. Aliás, irmão Jair, o que nós vamos ver aqui no cenário desta lição de hoje são sobre esses movimentos da ação do Espírito Santo, né? Especialmente ali em Filipos, onde nós vemos ele abrindo a porta de um continente para ser evangelizado, né? Onde o Espírito Santo direciona. Também vamos ver o movimento do Espírito Santo abrindo o coração, a porta do coração, para alguém receber a palavra, e também vemos que o Espírito Santo estabelece igrejas, e essas igrejas se tornariam, por exemplo, a partir da leitura que a gente tem das cartas do apóstolo Paulo, uma das igrejas mais saudáveis, onde o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses, e ali fala, inclusive a carta da alegria, e ele agradece a Deus por aquela igreja ser uma igreja que de fato entendeu o evangelho, estava vivendo o evangelho. Um tema maravilhoso, irmão Jair, para nós meditar hoje, nesse movimento do Espírito Santo, aqui na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, agora não mais com Barnabé. Nós temos a oportunidade de vislumbrar, através das Escrituras, esse avanço, né, irmão Alex, geográfico do Evangelho e como o Espírito Santo conduz agora para o Evangelho, sair da região da Ásia e entrar no novo continente, entrar no continente europeu, onde a primeira pessoa que vai aceitar o evangelho, que vai se converter, é uma mulher chamada Lídia, e a partir dali, da cidade de Filipos, vai se expandir o evangelho por toda a Macedônia, chegando na Acaia, e depois ela vai prosperar ainda até chegar em Roma, na Espanha, e se expandindo por toda a Europa. Então a gente vê nesse texto de hoje, nós vamos ver essa expansão geográfica, partindo de um continente, chegando na Europa, e também nós vamos ver o avanço que vai ter entre as classes sociais. Nós vamos ver uma mulher rica se convertendo, uma escrava se convertendo, sendo liberta, e nós vamos ver também um funcionário público mediano, um carcereiro, também se convertendo. Então a gente vai ver essa universalidade da mensagem do Evangelho chegando e mudando as estruturas, mudando vidas, transformando famílias. É verdade, irmão Jair. Quando a gente tem o tema o Espírito que nos guia para além das fronteiras, a pergunta é o que significa isso, né? E aí a gente vê que o Espírito Santo ele está dirigindo
para além das fronteiras, mas essas fronteiras não são unicamente geográficas, né? A gente percebe que o apóstolo Lucas, o escritor Lucas, o evangelista Lucas, ele mostra algumas fronteiras que foram ultrapassadas, vencidas pelos apóstolos, mediante a orientação e o poder do Espírito Santo. E a primeira é bem óbvia, né? Está na descrição do texto do escritor Lucas, que é a questão geográfica, onde eles vão ultrapassar o mar e vão já rumo à Europa, né? Num segundo momento, a gente vê algo que, quando eles chegam ali, eles não têm sinagoga, então eles vão ter que anunciar o evangelho já prontamente aos romanos, né? Então, você vê que aqui tem uma fronteira sendo ultrapassada, que o ponto de contato é os judeus, embora o apóstolo Paulo também tinha cidadania romana, mas nós sabemos que eram judeus que estavam anunciando o evangelho a romanos. E depois vemos também essa questão social que o irmão propriamente falou, né? Nós vemos ali o evangelho alcançando uma empresária, alcançando uma escrava, né? Uma moça que tinha donos. O texto diz que esses homens tiravam proveito dela, então era uma pessoa de uma classe um pouco social inferior e com as suas limitações. E também vemos o carcereiro, que era uma autoridade romana. Então a fronteira que a gente vê aqui também é a fronteira social, mas também terá a fronteira espiritual, que os apóstolos já haviam tido experiências, né, do ataque do inimigo, da resistência das trevas, mas eles estavam ultrapassando essas fronteiras a partir da presença e do poder do Espírito Santo. E, enfim, vemos lá a fronteira que vai ser vencida também quando um homem está desesperado, querendo tirar a sua vida, como nós vamos ver no episódio da prisão, do cárcere do apóstolo Paulo. E ali, nesse momento de desespero, a fronteira é vencida, Cristo salva um homem, e não somente ele, mas também a sua família. E aí a gente vê que essas fronteiras, elas são vencidas porque quem dá a capacidade, quem capacita e quem guia é o Espírito Santo. Todas as barreiras, fronteiras, trazem as suas limitações que não podem ser vencidas pela força humana, mas pelo poder do Espírito Santo. É importante, irmão Alex, a gente complementar que essa lição ela diz respeito à segunda viagem missionária de Paulo, e ele vai formar agora uma equipe, né? Ele vai sair lá de Antioquia juntamente com Silas, ele vai passar, restabelecer ali, verificar como é que estão as igrejas implantadas na Galácia, ele vai passar por Listra, Icônio e Derbe. Ali em Listra ele vai agregar, já está Paulo e Silas, e agora nessa viagem ele vai agregar, ele vai incluir nessa caravana missionária Timóteo, que vai ser o filho da fé, que vai estar dirigindo depois a igreja lá em Creta, e Paulo vai escrever suas cartas para Timóteo, vai ser muito importante no ministério de Paulo. E em Troade, seguindo esse momento, essa viagem, né, missionária, Lucas ele vai se inserir no contexto da narrativa. Ele vai dizer que a partir dali ele vai estar junto, ele não vai estar narrando mais através de informações que vêm de outros, mas daquilo que Lucas está vivendo com o apóstolo Paulo. E eles vão atravessar então o mar Egeu, vão chegar já na Europa, na cidade de Filipos. Então é nesse contexto que a gente vai estar abordando. Isso está embasado no capítulo 16, 17 e um pouquinho do capítulo 18 do livro de Atos, para nós nos situarmos. Muito bem, meu irmão Jair, vamos então ao tópico 1, onde nós vamos ver vamos ver esse movimento missionário, essa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Vamos no tópico 1 ver Lídia quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja, e vamos ver aqui, para nós entender, contextualizar, irmão Jair, essa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que ocorre também como aconteceu na primeira, também como aconteceu em todos os momentos na direção do Espírito Santo. Talvez a segunda viagem missionária de Paulo ela seja a mais importante em função da expansão geográfica que ela vai ter, né? Então, a igreja ela vai ser conduzida, a obra missionária vai ser conduzida pelo Espírito Santo em cada decisão. O que nós verificamos no livro de Atos, no capítulo 15, em que houve o concílio de Jerusalém, foi estabelecido ali as recomendações, foi feita uma carta, e agora Paulo ele tem, pela direção do Espírito Santo, de conduzir essas informações às igrejas que eles já haviam implantado. Então Paulo, ele aceita em seu coração, ele coloca que eles deveriam tornar a visitar os irmãos por todas as cidades em que já haviam anunciado a palavra do Senhor para ver como estão.
Então, no coração de Paulo, ele queria passar por essas cidades, mais prontamente sobre a Galácia. E Barnabé, Barnabé, que foi companheiro de Paulo na primeira viagem missionária, ele aconselha a Paulo que tomasse a João Marcos para levar junto nessa viagem. E Paulo, então, ele não aceita, ele não acha isso razoável que levasse de novo João Marcos, que o havia abandonado na primeira viagem missionária. E então houve uma falta de entendimento entre eles, entre Paulo e Barnabé, o que vai ocasionar que Paulo ele vai por um caminho nessa segunda viagem e Barnabé segue outro caminho com João Marcos. Barnabé segue para a região de Chipre, enquanto Paulo vai mais ao norte para a região da Galácia, e assim eles se separam na parte ministerial. Qual deles está certo? Qual deles está errado? Nenhum está errado. Os dois estão certos. Tanto Paulo quanto Barnabé, eles têm ideias estabelecidas em João Marcos e também na obra do Senhor, e o Espírito Santo conduz cada um deles, irmão Alex. Inclusive a João Marcos. Inclusive porque João Marcos, ele se afastando dessa obra missionária, ele vai estar mais junto de Pedro, ele vai estar recebendo de Pedro as informações e ele vai escrever o Evangelho segundo Marcos, né? Então ele é um instrumento na mão do Senhor. Então nós vemos que essa contenda registrada aqui entre Barnabé e Paulo, todos eles têm razão nos seus pontos de vista, e isso também está sendo permitido pelo Espírito Santo para um melhor aproveitamento do Evangelho, o Evangelho se expandindo. Então, Paulo, diante dessa separação, ele vai seguir pela região norte, ele vai chegar na Galácia, e lá, como eu falei anteriormente, ele vai na cidade de Listra, Derbe e Icônio, e lá em Listra ele vai incluir na sua caravana Timóteo, que vai fazer parte. E nessas cidades em que eles estão passando, como nós lemos no texto áureo aqui, as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia crescia em número. Então a gente vê uma expansão geográfica da igreja que a gente vai ver nessa segunda viagem, e também uma expansão numérica. Muitas pessoas vão estar se convertendo aqui ao Evangelho. E nessa viagem que Paulo passou por Listra, Icônio, Derbe, e também passou em Antioquia da Psídia, ele vai estar conduzindo aquilo que foi os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, conforme capítulo 16, versículo de número 4 aqui registrado. E dessa forma as igrejas estavam sendo confirmadas. E pontuando aqui que houve então ali Paulo partindo de Antioquia, ele conduz com ele, vai com ele, juntamente com ele nessa viagem, ele leva Silas. Silas que veio com Paulo lá de Jerusalém, e veio com Paulo e Barnabé de Jerusalém para ser uma das testemunhas junto com a carta que foi escrita pelos apóstolos, juntamente com Judas. Ele vem e permanece em Antioquia, ajudando Paulo e Barnabé na obra, e agora então Silas vai na segunda viagem missionária. E ele então é anexado nessa viagem, e em Listra, então, Timóteo, o filho da fé, ele incorpora a essa comissão, essa caravana missionária. E eles prosseguem, então, vão adiante, e chega um momento eles querem descer para a Ásia Menor, chegar na cidade de Éfeso, mas o Espírito Santo os impede de eles fazer isso. Então, não dá para ir para o sul, mais para o lado da Ásia Menor. Vamos para o norte, para a região de Betínia e ponto. Outra localidade, né? São localidades que são citadas no livro de Atos e confirmadas pela arqueologia, pela história, confirmadas aí todas essas localidades que o apóstolo Paulo ele passou. E nesse intento de ir para Betínia e ponto, o Espírito Santo também não permite. Então eles vão em direção a Troade. Eles chegam em Troade, que ali em Troade Paulo vai ter uma visão ali de um varão que pede para ele, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo entende que é uma direção de que eles têm que sair da região da Ásia e chegar agora, atravessar o Mar Egeu e chegar na Europa, ali mais apropriada na Macedônia. E naquele momento, então, nós vemos que o Evangelho, Paulo e Silas, com certeza, eles estabeleceram um planejamento humano. Nós vamos sair de Antioquia, nós vamos chegar em Derbe, depois nós vamos chegar em Listra, depois em Icônio. Eles estabeleceram um itinerário, mas o Espírito Santo é que conduz. O Espírito Santo é que coloca a direção. Então, a missão, ela não avança apenas nessa estratégia humana, mas na direção do Espírito Santo. E
Paulo, então, ali na cidade de Trode, ele tem essa visão maravilhosa. E vai chegar, então, a partir de Trode, Lucas ele se incorpora na narrativa bíblica. Ele vai falar, então, nós navegamos até Filipos, né, até a cidade de Capadócia, que é a cidade litorânea, depois para Neápolis, e então chegamos em Filipos, que é a cidade principal ali daquele ponto ali da Macedônia. E chegando lá, na cidade de Filipos, eles vão ter maravilhosas experiências com Deus. Experiências de ver gente se convertendo ao evangelho, mas eles vão ter muita dor, muito sofrimento, muita perseguição ali, né, irmão Alex? Muito bem, irmão Jair. Então, nesse movimento do Espírito Santo, eles vão chegar, então, na região da Macedônia, e aí ele vai se estabelecer ali na cidade de Filipos, uma importante colônia romana, e ali o Senhor vai utilizar desse local como um ponto estratégico para que o evangelho se propagasse, né? Tendo em vista de que a influência romana ali era muito grande, o serviço militar ali era muito grande, havia também a ligação com aspectos do Oriente, né? O que nós podemos comentar, irmão Jair, sobre a fé sincera e a sensibilidade espiritual e a hospitalidade de Lídia? A gente acha bem interessante que, na visão que Paulo tem em Trode, é um varão que vem e diz, passe a Macedônia e ajuda-nos. Uhum. E agora Paulo chega em Filipos, e lá em Filipos não tem uma sinagoga, porque não tem 10 judeus. Se tivesse 10 judeus, teria uma sinagoga. E Paulo, então, ele vai buscar um lugar em que ele possa se retirar juntamente com Silas e Timóteo e a sua caravana para orar. Eles vão orar e vão até um local que o pessoal se reúne para isso, para adorar a Deus. E lá eles encontram, então, um encontro com uma mulher chamada Lídia, que ela é da cidade de Tiatira, ela daquela região de Tiatira. Ela é uma grande empresária, vendedora de púrpura, comerciante de púrpura, ou seja, vendedora. A púrpura era um material interessante porque ele fazia as vestimentas, as vestes, né, da realeza, ali da corte real de todas as nações. Então a púrpura, ela é um material importante, de alta qualidade, da elite. E a palavra fala que nos dá a entender que Lídia, ela era uma mulher muito rica. E Jesus, então, no seu evangelho, ele fica ali estabelecido, declarado, né, que mulheres ricas, mulheres afortunadas, elas sustentaram o ministério do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, aqui, Lídia, ela vai então ser uma cooperadora do evangelho, uma mulher que ela vai se converter ao evangelho porque ela já é temente a Deus. Ela é uma de origem gentílica, mas ela teme ao Deus único e verdadeiro. E ali, Deus abre o coração de Lídia para ela entender a palavra que Paulo está ensinando sobre Jesus Cristo, mostrando sobre Jesus Cristo, e essa mulher, então, ela se converte ao Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que esse ato de Deus abrir o coração de Lídia demonstra a graça de Deus que vem sobre a pessoa, aqui a pessoa de Lídia, estabelecendo essa obra que ela vem de Deus. A graça, a salvação, essa conversão, ela é uma obra da graça de Deus. E como aquele que se converte verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo, ele passa a servir ao Senhor Jesus. Servir significa obedecer, significa você fazer algo em prol do evangelho. E aqui Lídia, ela abre a sua casa, ela coloca todos os seus bens a favor e a serviço do reino, e o seu lar ali, a sua casa, se torna o primeiro núcleo da igreja ali na Europa. E nós vemos então que sem sinagoga ali naquele lugar, Paulo inicia a missão junto com mulheres reunidas à beira de um rio. E naquele ambiente, o evangelho vai produzir frutos eternos. Essa mulher, a Lídia, ela corresponde com obediência e com fé àquilo que foi ensinado por Paulo. E a conversão dessa mulher, de Lídia, ela inaugura a igreja em Filipos. Mas, contudo, no avanço do evangelho, existe resistência, como houve na primeira viagem missionária em que Paulo foi pregar para o procônsul, né, lá de Pafos, Sérgio Paulo, e houve uma resistência de Limas, o mágico. Da mesma forma, agora aqui na cidade de Filipos vai haver resistência tremenda das forças do diabo contra a obra do Senhor ali naquele lugar.
Muito bem, meus irmãos, você está no programa Palavras da Verdade, estudando hoje sobre o Espírito que nos guia para além das fronteiras. Irmão Jair, tópico 2, fala sobre a libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. Então, até aqui, nós vimos o quê? Que o Espírito Santo dirigiu os missionários. Muito bem, irmão Jair, tópico 2, então, falando sobre a libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. Até aqui, nós vemos que o evangelista Lucas, no seu escrito, ele mostra o Espírito Santo dirigindo os missionários na execução desta obra, né? E vimos também que o Espírito Santo abriu o coração de Lídia para que ela recebesse o evangelho. Isso é muito importante, porque até aqui nós vemos uma manifestação do evangelho indo de forma silenciosa, mas aqui nós temos um momento em que haverá um confronto e vai ser visível, todo mundo vai observar, que é o confronto entre o reino de Deus e o reino das trevas. E Lucas aqui parece que ele está mostrando para nós, irmão Jair, que o evangelho, aonde ele chega, ele nunca é neutro, ele sempre vai trazer confrontos, ele sempre vai trazer transformação e mudança, porque aonde a luz chega, as trevas são dissipadas, né? E aonde Jesus é anunciado, Jesus estabelece seu reino, não tem força maligna que possa resistir. E aqui nós vimos em Filipos 3 personagens, irmão Jair, já mencionado a Lídia, que se converte ao evangelho e através dela surge ali a primeira igreja, a igreja na cidade de Filipos, e vemos também essa jovem aqui, escrava, que ela era explorada, escravizada por aqueles que, através desse espírito maligno que agia da vida dela, usurpavam, tiravam seus proveitos. E também vamos ver o carcereiro. O fato é que a obra do Espírito Santo, ela, ao mesmo tempo, traz salvação e também, ao mesmo tempo, ela vai trazer oposição, confronto. E aí nós vamos estudar, irmão Jair, nesse tópico segundo, então, sobre essa expulsão desse espírito de adivinhação, que já sabemos que era espírito maligno, que agia na vida dessa mulher. O que nós podemos comentar nesse tópico, irmão Jair? Irmão Alex, eu acho maravilhoso a forma que o Espírito Santo age na conversão. No caso de Lídia, ela tinha uma curiosidade, ela tinha um conhecimento mínimo de Deus, e Deus se revela para toda a humanidade através da sua criação, e isso já é um gatilho para a gente buscar mais de Deus. E o que Lídia fez? Ela buscou mais de Deus, ela ouviu, ficou atento, ela já conhecia um pouquinho de Deus, e agora vem alguém falando, descortinando as Escrituras. Paulo vem e mostra para ela ali que o plano de Deus se estabelece em Jesus Cristo, e Lídia, então, ela é sensível àquilo que ele está falando e ela se converte, mas tem a resistência. E a resistência segue ainda na prática que Paulo e a comissão ali dos missionários vão estabelecer. Eles vão continuar orando, vão continuar participando ali nos cultos, na casa de Lídia, mas eles vão continuar também naquele campo missionário, no lugar de oração à beira do rio. E indo lá todo dia, à beira do rio, eles vão orar, vão buscar, continuar frequentando aquele local de oração, e todas as ocasiões entra uma jovem escrava ali, e ela vai estar com um espírito de adivinhação, e ela trazia muitos lucros aos seus senhores. Então, uma jovem que tinha sendo usada ali pelo inimigo através de adivinhação, e os seus senhores ganhavam dinheiro com isso. E essa jovem, ela vinha e falava todo dia, ela falava para as pessoas ali, ela dizia no versículo 17, esta seguindo a Paulo e a nós, tá vendo que Lucas está incluído? Ele se inclui, a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. O que ela estava falando ali era uma verdade, né? Embora ela estava falando uma verdade bíblica sobre os missionários, sobre a palavra de Deus, o testemunho dela não era verdadeiro. O testemunho dela não procedia de Deus, porque Deus, ele condena o espírito de adivinhação, pitonisa, né? que aqui que ela é caracterizada. Deus, ele condena isso. Então, a palavra que ela estava dizendo, ela era correta, mas o seu testemunho não estava certo. Então, o que nós vemos hoje em dia também, muitas vezes, isso ocorrendo. Pessoas que nós chamamos de incoerentes, ou que estão anunciando corretamente a palavra do Senhor, falando da palavra do Senhor, mas o testemunho não corresponde, não procede de Deus. E aqui Paulo, então, ele ficou perturbado com essa ação dessa mulher. Paulo ficou perturbado e chegou ao ponto, então, de Paulo colocar em prática o que Jesus nos ensinou lá em Marcos, no capítulo 16, né? Que em meu nome expulsarão demônios. E Paulo aqui, ele cheio do Espírito Santo, ele determina
ele fala para aquele espírito e volta-se para aquele espírito que está na mulher e diz: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. A mulher foi liberta. A jovem foi liberta. E o que vem através disso? Vem perseguição. A reação dos exploradores e vem com isso uma perseguição injusta. Essa libertação dessa jovem, ela trouxe prejuízo financeiro para os seus senhores. Ela trouxe despesas, uma expectativa de recursos que não vem, né? Ela trouxe ali frustrações de interesses econômicos promovidos por esses homens. E esses homens exploradores ali, eles arrastam Silas e Paulo. Talvez Timóteo estava discipulando lá na casa de Lídia e não estava presente nesse momento, e somente Paulo e Silas é que eles vão ser arrastados ali para as autoridades. E o que esses homens vão fazer? Vão trazer acusações falsas de perturbação da ordem pública pelos missionários. E com isso, os missionários, Paulo e Silas, foram condenados sem julgamento. Eles foram condenados a açoites. Como ali é uma colônia romana, os açoites ali não foram judeus. Os açoites judeus com Azorrag, ele tinha um limite, irmão Alex. Mas aqui o romano, diferente do judeu, não havia limites. Os açoites era até que a carne fosse dilacerada, que a pessoa fosse desmaiada, né, de tanto sangue que se esvaiu dela, e foi isso que aconteceu com Paulo e com Silas. E eles foram jogados dessa maneira. Após ser açoitados publicamente pelos açoites romanos, eles são lançados dentro da prisão, e na prisão, na parte interior, no mais profundo, no mais abjeto ali sendo julgados, sendo condenados ali, jogados naquela prisão. E com isso nós vamos ver que a fé cristã, a fé em Jesus Cristo, ela se mostra uma ameaça, né? A fé cristã, ela mostra-se uma ameaça não à ordem social, porque ali respeita-se todas as classes sociais, mas há um sistema de exploração travestido de religiosidade. E nós vemos a falha humana, como é que a justiça humana ela é falha. Os romanos aqui que trouxeram o direito que nós temos aí, o direito moderno, né? A base é o direito romano, que vai ter a legítima defesa, o contraditório, né? Nós vamos ter todos esses atributos jurídicos estabelecidos no Ocidente hoje, vem do direito romano, mas ali foi ignorado totalmente o processo legal. Violaram os direitos de Paulo e de Silas, não somente como pessoas, mas como cidadãos romanos. E esse episódio nos deixa bem claro que a justiça humana ela falha e ela pode ser movida por pressões e interesses, trazendo injustiça. E mesmo no sofrimento, como aconteceu aqui com Paulo e Silas, mesmo nesse sofrimento de sendo açoitados, sendo jogados na prisão, nesse meio desse sofrimento injusto, isso se torna um instrumento para a manifestação da graça de Deus, como a gente vai ver no episódio lá dentro da prisão, o que vai acontecer com Paulo e Silas. Muito bem, meus irmãos, você está no programa Palavras da Verdade. Irmão Jair, gostaria de destacar aqui a razão que a gente consegue entender no texto do registro dessa libertação desta mulher, da salvação dela, da sua conversão, além também da Lídia, né? Porque a gente vê aqui algo muito interessante no contraste que havia entre elas, né? Quando nós olhamos para Lídia era uma mulher livre, né? Já essa moça, ela era uma escrava. Lídia, ela era uma mulher empresária, ela era detentora dos seus recursos, administrava os seus recursos. Já essa mulher aqui, essa jovem, ela era explorada pelos homens que eram seus exploradores. Já Lídia trazia um respeito, o próprio texto narra que ela era uma mulher que servia a Deus, né? Ela servia a Deus, então ela tinha um respeito reconhecido. Já essa jovem, ela carregava uma vida de domínio pelos outros, de uma possessão, e diferentemente de Lídia, que buscava a Deus, a Bíblia Sagrada diz que ela buscava ao Senhor, ela servia ao Senhor, e ela estava pronta ali, com o coração aberto
ouvindo o que os apóstolos estavam falando. Já essa mulher, essa jovem, ela era um instrumento de lucro para aqueles homens. Então Lucas mostra algo interessante nesse contraste aqui, porque mostra que o evangelho, irmão Jair, alcança pessoas nos mais extremos opostos, né? Alguém pode estar vivendo numa condição social extrema e ainda assim o evangelho tem poder para alcançar ela. Ou seja, Cristo salva tanto alguém que tinha estabilidade financeira, que tinha reconhecimento da sociedade, que tinha uma vida religiosa, enfim, uma vida de buscar a Deus. Provavelmente ela era uma prosélita do judaísmo. O fato é que esse evangelho de Jesus Cristo alcança essa mulher, mas também alcança aquela que, olhando para ela, ninguém dizia que tinha um futuro, né? E isso é maravilhoso, porque se olharmos para nós, era essa a nossa realidade. Em níveis diferentes, né? Uns o Senhor salvou do tráfico, outros salvou da criminalidade, né? Enfim, transformou vidas. E isso é importante, que o Jesus Cristo salva quando alguém olha e diz absolutamente não tem nada que possa acontecer na vida dessa pessoa. Mas Lucas, ele mostra aqui nessa narrativa dele, e sempre ele vem mostrando isso de forma gradual, é a universalidade do alcance do Evangelho de Jesus, que não é apenas para pessoas iguais a nós, como por exemplo alguém que era como essa mulher aqui, tinha uma proximidade daquilo que Paulo já tinha vivido no judaísmo, provavelmente era uma prosélita. O fato é que também alcançou aquela que era totalmente o oposto, que estava vivendo uma vida de trevas e de tanta angústia na sua vida, através das forças do mal que estavam imperando sobre ela e ainda aqueles que exploravam ela. Outro ponto, irmão Jair, que nesse tópico me chama a atenção, é o aspecto da falha da justiça humana dos quais os apóstolos foram vítimas, né? O fato desses homens terem essa reação com a libertação que acontece dessa jovem e os seus recursos que não viriam mais, eles, furiosos, eles vão agir de forma errada no tratamento daqueles homens, sem considerar quem eles eram. Aliás, eles foram pegos de surpresa quando descobriram que Paulo reivindicava e afirmava que ele era um cidadão romano. E aí nós vemos que a injustiça muitas vezes toma conta de todos aqueles que muitas vezes seguem o caminho da verdade, né? Vamos ver, José foi vendido, né? Nós vemos Daniel na cova dos leões por causa da verdade, por causa do reino de Deus. Jeremias também, um homem que foi jogado numa cisterna. E aí vemos o próprio Jesus que, pela verdade que os homens não suportaram, acabou também sofrendo um julgamento manipulado fora dos padrões corretos dos julgamentos. O fato é, irmão Jair, que uma das coisas que nós percebemos é que quando o evangelho verdadeiro de Jesus, ele aparece, ele surge, ele alcança alguém, nós vemos que a libertação acontece. E nesse contexto da libertação, uma das coisas que gerou essa ira nesses homens, essa reação deles, foi o fato de eles não poderem mais usurparem daquela mulher. E aí nós vemos que muitas vezes as pessoas não querem a genuidade do evangelho por causa de que, à medida que o povo tiver o conhecimento do verdadeiro evangelho, elas não poderão mais ser exploradas. Nós vemos hoje muito isso acontecendo, onde homens estão enriquecendo na base do falso evangelho, aonde estão enganando o povo e não está acontecendo a verdadeira libertação. Por quê? Porque são homens que estão explorando o dinheiro do povo, a boa-fé do povo, e isso a gente sabe que não é algo que agrada a Deus. Porque quando o evangelho chega, sempre vai combater primeiramente a corrupção. O sentimento, a posição de corrupção, ela vai ser desmantelada, ela vai ser desmanchada, porque afinal de contas a própria Bíblia diz que a luz não tem comunhão com as trevas, né? A idolatria vai embora e esse sistema de exploração também vai embora. Então nós vemos hoje o falso evangelho aí em muitas igrejas. A gente acompanha pela internet a extorsão de homens em nome de Deus, extorquindo as pessoas que na verdade elas estão ali buscando algo para sua vida, aquele vazio da sua alma, e que muitas vezes estão sendo tratadas dessa forma, como um movimento, um número, e como pessoas com potenciais
de enriquecimento para esses falsos líderes. Isso é uma coisa que o evangelho genuíno combate. Então, se alguém está, irmão Jair, em uma igreja como essa, do tipo, eu preciso que alguém aqui oferte 10 mil, 20 mil, 30 mil, é preciso entender o contexto, mas certamente quando há essas situações em cima do púlpito, é porque já existe uma corrupção ali no meio. Por quê? Porque o púlpito é o lugar da pregação da palavra de Deus. E a palavra de Deus gera generosidade, a palavra do Senhor pregada gera fidelidade, mas a palavra do Senhor também não coloca o financeiro, a barganha em destaque. Coloca sempre Jesus e aquilo que ele já fez na nossa vida e que pode fazer transformando, como foi na vida desta jovem. Ela foi mudada, transformada. E a consequência foi prisão, porque nem sempre nós receberemos aplausos, irmão Jair, enquanto estamos fazendo a vontade de Deus. Às vezes o caminho é da oposição, como já falei, de muitos homens, e foi injusta essa prisão deles. Foram açoitados de forma injusta. Mas no tópico 3º vamos ver sobre a prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro, e aí a gente vê, irmão Jair, que todo o movimento, né, da porta que se fecha para o apóstolo Paulo, o chamada para ele vir para a Macedônia, porque haviam almas ali para serem salvas naquele momento, e o Espírito Santo sabia o que estava fazendo ali. Embora outros lugares também sempre tem almas, onde tem uma alma que não conhece Jesus, ali é um campo missionário. Sabemos que esse era o momento que o Senhor estava trabalhando e conduzindo a igreja, os missionários, mesmo que eles haviam sofrido ações. Que nós podemos comentar sobre a prisão do apóstolo, irmão Jair? Jesus, ele nos traz, irmão Alex, dizendo assim: bem-aventurado aquele que tem sede de justiça, porque vai ser saciado. Então, nós vemos aqui um episódio de injustiça, sem o devido processo legal, sem reconhecerem ali Paulo e Silas. Ele é jogado na prisão interior, ele é açoitado, eles são açoitados publicamente, e esse açoite é um açoite terrível, porque eles são praticamente nus ali, são ali vítimas desses açoites romanos, que não tem um limite, né, estabelecido, e agora eles se encontram nesse cenário. Na prisão interior, eles são jogados lá nessa prisão e eles são ainda presos pelos pés a um tronco, tratados como criminosos perigosos, sofrem tanta humilhação, dor em função dos açoites, dor física e também a injustiça. E o cárcere, falando do cárcere interior, ele provavelmente localizado no subsolo, um lugar úmido, um lugar inóspito, um cenário de escuridão, sofrimento. Possivelmente ali não tinha um lugar de saneamento para eles, um lugar sem luz, escuro, mas nesse ambiente de aflição, ele vai se tornar um ambiente um cenário da manifestação do poder de Deus. Por quê? A palavra descreve que Paulo e Silas, nessa situação, eles vão louvar o Senhor, perto da meia-noite, próximo da meia-noite, feridos, imobilizados. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, descreve a palavra. E nós vemos que esse louvor, nascido em meio à dor, ele revela uma fé independente de circunstâncias. Revela a fé verdadeira, genuína de Paulo e de Silas. E o resultado desse louvor, subitamente vem um terremoto. Um terremoto que sacode a prisão, que abre as portas, solta as cadeias, os cadeados, não somente de Paulo e Silas, mas de todos os presos. E aí, o milagre foi tão impactante naquele momento que ninguém tentou fugir daquele local, mostrando que a presença de Deus ali gerou para eles uma tremenda uma reverência e um temor dessa presença gloriosa de Deus. E ao ver as portas ali abertas com esse terremoto que houve, o carcereiro, então, que surge aqui como o terceiro personagem que vai se converter na igreja de Filipos, ele é tomado de um desespero que ele tenta tirar a própria vida. Mas o Paulo mesmo ele impede que esse carcereiro cometa esse ato. E, profundamente impactado com aquela situação, o carcereiro
vê as cadeias abertas, todos os presos ali presentes. Paulo manda, inclusive, acenda uma luz para vocês verem, nós estamos aqui, todos nós estamos aqui, ninguém fugiu. Provavelmente esse carcereiro, ele já iniciou um tratamento por Deus, porque ele também, enquanto Paulo e Silas estavam orando perto da meia-noite, ele também estava escutando. Todos os presos escutavam, e o carcereiro fica próximo à prisão ali para tentar, para manter as cadeias fechadas, né? E então ele fica impactado, esse carcereiro fica impactado, que ele tenta se prostrar diante de Paulo e Silas, e Paulo manda ele se levantar, mas ele tem uma pergunta: o que faço, o que devo fazer para ser salvo? E diante desse gatilho, a salvação aqui do carcereiro, ela está ligada a não morrer naquele momento. Não morrer, porque pelo julgamento romano, se houver fuga na cadeia, na prisão, no cárcere, houver fuga, não é morto somente o carcereiro, irmão Alex. É morto o carcereiro, a sua família, os seus filhos, a sua casa toda é morta. Toda ela é condenada à morte. E aí, diante desse assombro que o carcereiro, ele coloca essa expectativa diante de Paulo: o que faço para ser salvo? E aí Paulo aproveita e, não somente livrando da morte, mas dando para ele a salvação eterna, ele prega o evangelho e diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Então, além da salvação de não ser morto pelos romanos, porque o que Paulo vai fazer? Ele não vai pagar mal por mal. Ele não vai se esvair juntamente com todos os presos, porque sabe que o carcereiro vai ser morto, que a família do carcereiro vai ser morto. Então Paulo absorve isso e diz: não, crê no Senhor Jesus Cristo, você tem que crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa, porque nós não vamos dedurar você ninguém vai sair daqui e você não vai ser condenado à morte pelo Império Romano, nem você e nem a tua casa. E tanto é verdade isso, que a palavra do Senhor vai dizer que ali naquele momento, eles foram, depois desse episódio, o carcereiro vai receber Paulo na sua casa, vai preparar uma mesa. No versículo 34 do capítulo 16 vai dizer: então, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Não foi somente ali o carcereiro que se converteu na prisão. Paulo foi lá na casa do carcereiro, o carcereiro levou, depois desse episódio, levou Paulo para sua casa. Paulo pregou o evangelho lá para a casa do carcereiro, e todos receberam o evangelho, se converteram e foram batizados. E aí a igreja cresce em números. E então nós vemos aqui que a família recebeu o evangelho, foi batizada, recebeu com alegria Paulo e Silas, participaram de um banquete, e nós vemos essa grande transformação que o evangelho traz quando entra não somente na vida de uma pessoa, mas entra na família, entra no lar, e tudo isso é transformado para a glória de Deus Pai, né? Deus continua assim sendo soberano, independente das prisões que nós temos na nossa vida, que nós possamos passar, das injustiças que nós possamos ser vítimas. Quando nós escolhemos ser fiéis a Deus, em meio ao sofrimento, em meio à prisão, próximo aqui à meia-noite, permanecer fiel diante dessa injustiça, o Senhor transforma esse sofrimento em testemunho e usa circunstâncias adversas para salvar outros que estão à nossa volta. É interessante, irmão Jair, meditar tendo em vista do apóstolo Paulo ficar em silêncio diante da injustiça que estava sendo aplicada a ele, né? Porque ele foi açoitado, e o texto sagrado, a Bíblia diz, no capítulo 16, versículo 23, havendo-lhes dado muitos açoites, não se sabe a quantidade de açoite que eles levaram, né? Foram lançados na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança. A pergunta é: por que o apóstolo Paulo, nesse momento, não reivindica a sua cidadania? Eu acho que, a interpretação minha, é que ele não teve oportunidade. Eles pegaram e já começaram a executar ele publicamente ali, de imediato. O interessante é que, Paulo ele tinha então esse direito legal, e que nesse primeiro momento foram ignorados, mas aí só lá no capítulo 16, versículo 37, é que o apóstolo Paulo replica e diz: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados. Ou seja, ele reivindicou ali que deveria ter acontecido um julgamento. Sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora, encobertamente, nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E é interessante, irmão Jair, que o apóstolo Paulo é um homem diferenciado, de fato. Foi um homem que, não por acaso, o Senhor usou ele para levar o evangelho adiante dos gentios, diante de reis, porque ele entendia o que Deus estava fazendo. E aí, quando a gente vê o final do que acontece nessa prisão, é que a gente pode entender que tudo isso era coisa de Deus.
Até aquele momento de injustiça era algo que Deus estava fazendo. E aí, como o irmão falou, Deus transforma essas circunstâncias em situações para o benefício maior, que é a salvação das almas, né? E assim foi quando Jesus sofreu injustamente. A injustiça que Jesus sofreu é para um benefício maior, né? Os açoites que Jesus sofreu, a cruz que ele carregou, os pregos que lhe transpassaram, a lança que lhe transpassou, tudo isso foi para um benefício maior. Que quando olhava naquele momento, o que significa isso? Aliás, o único significado para os homens naquele momento era de que era um maldito, pois afinal de contas, até a lei dizia, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então, quem olhasse para aquele momento dizia, é mais um que desobedeceu às leis, é mais um que, embora não tenha sido comprovado absolutamente nada de errado que Jesus tinha feito por causa da injustiça que lhe foi imposta. E essa injustiça do apóstolo Paulo que ele sofre é a injustiça que o Senhor transforma em benefício maior para as coisas que ele está fazendo. Então, nem toda a injustiça que às vezes a gente viva na nossa vida, a gente precisa responder ela prontamente. Às vezes, essa injustiça que estejamos vivendo, talvez seja o caminho de Deus para algo maior, né? E aí o irmão falou, o texto de Jesus, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. E aí Jesus disse, porque eles serão fartos, né? Então há momentos que nós devemos chamar os nossos direitos, mas há um momento também que nós precisamos ficar na dependência do Senhor. O fato é, e o apóstolo Paulo aqui nos mostra, que nós temos leis e que devem ser reivindicadas. E aqui não estamos dizendo que ninguém deva abdicar de seus direitos. Mas, conforme o apóstolo Paulo também defendeu lá na sua segunda carta aos Coríntios, ele falou, né? Poxa, vocês estão indo diante dos magistrados ímpios para julgarem causas que vocês poderiam administrar. O fato é que o que me ensina aqui, irmão Jair, nesse episódio da prisão de Paulo e Silas e esse contato deles com o carcereiro que trouxe salvação, é que, às vezes, o sofrimento de alguém, às vezes o sofrimento de um obreiro, às vezes uma perseguição, às vezes uma calúnia, enfim, às vezes tudo isso, Deus é poderoso para fazer convergir em algo muito melhor, muito mais produtivo e levar o evangelho dele crescer, a palavra dele crescer. Irmão Jair Cardoso. Nós vemos aqui, irmão Alex, também um aspecto muito interessante, é a capacidade de planejar do apóstolo Paulo. Ele leva com ele nessa viagem homens que têm a cidadania romana. Ele leva Silas, que tem a cidadania romana, porque ele está dizendo aqui, sendo homens romanos, nós sendo homens romanos. Tanto Paulo e Silas estão na prisão. Exato. Eles são. E Timóteo também, que é incluído, ele também é romano. E Lucas, ele também é de origem gentílica, então ele se preocupa com essa questão jurídica, legal, de onde ele vai percorrer. Ele vai percorrer o Império Romano e todos eles com cidadania romana. Paulo, porque nasceu de família romana, tem isso de nascimento, tanto que tem um episódio que o centurião diz, eu paguei bastante dinheiro por isso, para eu ter esse título. E Paulo diz, não, mas eu sou de nascimento. Né? E a mesma coisa, então, em relação a Timóteo, em relação a Silas. Então, me chama a atenção esse planejamento de Paulo, essa atenção de Paulo, a esse aspecto legal na obra missionária. Muito bem, meus irmãos, então chegamos ao final da exposição de hoje, um tema maravilhoso, o Espírito que nos guia para além das fronteiras. Então, quando a gente vai finalizar essa parte aqui, vamos ainda ter outros programas na continuação dessa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que vai até o capítulo 18, versículo 28 de Atos dos Apóstolos, mas nós vemos aqui, embora entra o personagem o apóstolo Paulo, surge um novo personagem que é Silas, e que foi algo maravilhoso, importante, companheiro de Paulo, pois quando ambos estão na prisão, com o corpo judiado, maltratado, preso naquele tronco, não somente Paulo cantava, Silas cantava junto, mostrando que era um homem também de uma convicção genuína e de uma fé coerente, que não confiava no Senhor somente na hora boa, na hora da tranquilidade, mas também na hora da adversidade, também louvava e glorificava ao Senhor. Vemos surgir aqui Timóteo, que vai ser um excelente pastor, no qual o apóstolo Paulo vai deixar ele em Éfeso num determinado momento para ali pastorear a igreja, vai escrever para ele cartas para prepará-lo para o ministério, né, para alinhar algumas coisas, bem como para que ele produzisse na igreja novos líderes com características que honrassem o nome do Senhor. Vemos surgir nesse episódio aqui Lídia, uma excelente mulher também, de um testemunho reconhecido, mas
o que é o maior protagonista aqui nesse texto, irmão Jair, que nós fizemos menção hoje? Tivemos vários personagens edificantes, né? Paulo, Silas, Timóteo, que nem o irmão citou. Tivemos aqui como protagonista da conversão de Lídia e como libertador da jovem e também do grande milagre ali da conversão do carcereiro, senão o Espírito Santo. Ele guiando a igreja, ele conduzindo a igreja em todos os momentos e ali dando poder para os apóstolos resistirem às provações e ainda assim eles fazerem a obra do Senhor, lançando ali libertação, lançando palavras de edificação, que vidas foram transformadas. Então o grande protagonista, não só nesse episódio, mas no livro de Atos, é o Espírito Santo. Muito bem, meus irmãos, vimos no programa de hoje então o início e os episódios que sucederam-se na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Vimos uma característica maravilhosa no apóstolo do Senhor, em que ele volta pelo caminho onde ele havia percorrido na sua primeira viagem, fortalecendo a igreja por onde ele havia anunciado o evangelho de Jesus Cristo. E, como todos nós sabemos, nós nunca teremos todas as informações do que o Senhor vai fazer ou da forma como o Senhor vai nos enviar. Sabemos que Paulo não sabia o porquê o Espírito Santo impedia ele naquele momento de entrar na Ásia, mas depois ele vai descobrindo que Deus estava preparando algo muito maior e era importante naquele momento. Então, a obediência do apóstolo Paulo veio antes de entender o que estava acontecendo. Que nós possamos seguir o exemplo do apóstolo, sermos guiados pelo Espírito Santo, termos essa sensibilidade em nós para entendermos o que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. O importante é que muitas vezes nós não compreendemos as portas que se fecham, mas nós podemos louvar ao Senhor que mesmo quando algo se fecha, isso pode ser uma providência de Deus. E esta porta que se fecha, ela pode preparar novas portas se abrirem para a glória do nome do Senhor, e devemos entender que quem conduz todas as coisas é o Espírito Santo. E nós precisamos entender que onde houver um coração aberto para receber a mensagem do Evangelho, uma vida para ser libertada, conforme nós vimos na lição de hoje, e um povo que ainda não ouviu o Evangelho, a missão da igreja não cessa, continua sendo a mesma. E assim como foi nessa cidade, uma mulher que estava com o coração para receber o Evangelho, uma vida que precisava ser libertada, homens com autoridades, mas que desconheciam o como poderiam ser salvos, o que poderia os salvar, assim é nos nossos dias. Ainda há muitas terras para serem conquistadas, há muitas almas que precisam render-se ao Evangelho de Cristo. E o mesmo Espírito Santo que conduziu os apóstolos para romper barreiras, para romper fronteiras, é o mesmo Espírito que está atuando na igreja de hoje. Basta nós sermos dependentes dele. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família, graça, paz, prosperidade da parte de Deus sobre você. Nos veremos na próxima semana estudando sobre o tema Cristo entre os filósofos. O Deus desconhecido se revela. Vamos ver essa experiência do apóstolo Paulo na cidade de Atenas. Nos vemos até lá, na paz do Senhor Jesus.